Talvez hoje você esteja cansado, mas não é um cansaço que aparece no rosto, é um peso que mora dentro do peito. Você continua fazendo o que precisa fazer, continua respondendo mensagens, trabalhando, cuidando da família, tentando sorrir para quem está perto. Mas quando fica em silêncio, percebe que existe uma aflição que não consegue explicar. Talvez você tenha acordado hoje com um aperto no coração. Talvez exista uma preocupação que não sai da sua mente. Talvez você esteja esperando uma resposta que nunca chega, enfrentando uma luta que parece não ter fim ou tentando entender por que algumas dores insistem em permanecer. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe. As pessoas olham para você e imaginam que está tudo bem. Mas Deus não olha apenas para o seu rosto. Ele conhece o seu coração. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as orações que você fez em silêncio. Ele ouviu cada suspiro, cada noite em que você tentou dormir, mas a ansiedade não deixou. Se hoje você clicou neste vídeo, eu quero acreditar que isso não aconteceu por acaso. Talvez você tenha procurado apenas uma oração, mas Deus preparou um encontro com você. Então, antes de continuarmos, respira fundo, respira lentamente, solta o ar devagar. Não tenha pressa. Por alguns minutos, esqueça tudo o que está acontecendo ao seu redor. Esqueça as cobranças, os problemas, as notícias, os medos e até aquilo que você acredita não ter solução. Este é um momento entre você e Deus. E eu quero caminhar ao seu lado nessa oração, não como alguém que está acima de você, mas como alguém que também conhece dias difíceis, que também já sentiu medo, que também precisou aprender a confiar quando tudo parecia perdido. Porque todos nós enfrentamos momentos em que o coração fica aflito. Existem dores que as palavras não conseguem explicar. Existem batalhas que acontecem apenas dentro da nossa mente. Existem noites em que a casa está em silêncio, mas o coração faz tanto barulho que parece impossível descansar. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Mas existe uma verdade que precisa entrar no seu coração antes de começarmos esta oração. Deus não se afasta quando você está fraco. Ele se aproxima. Ele não rejeita quem está cansado. Ele acolhe. Ele não ignora quem está chorando. Ele enxuga as lágrimas. Ele não abandona quem perdeu as forças. Ele segura pela mão. Se você consegue apenas ouvir esta oração hoje, já é suficiente. Se você não consegue encontrar palavras para orar, fique tranquilo. Nós vamos orar juntos e Deus entende até aquilo que você não consegue dizer. Antes de continuarmos, se este canal tem sido uma bênção para a sua vida, inscreva-se. Assim, sempre que precisar de um momento de paz, encontrará uma nova oração esperando por você. Agora, acalma o coração. Respira mais uma vez. Fecha os olhos, se puder, e permita que cada palavra encontre um lugar dentro da sua alma. Porque esta oração não é apenas um conjunto de frases. É uma entrega, é um descanso, é um abraço de Deus para quem chegou até aqui carregando um coração aflito. Talvez você esteja pensando, será que Deus ainda está ouvindo minhas orações? Talvez essa pergunta tenha passado pela sua mente muitas vezes. Você ora, espera, confia por alguns dias, mas o tempo passa. As respostas parecem demorar e, sem perceber, o coração começa a ficar pesado. É nesse momento que a ansiedade encontra espaço. Ela chega devagar. Primeiro aparecem pequenas preocupações. Depois vêm os pensamentos repetitivos. Então, o medo começa a imaginar situações que ainda nem aconteceram. E quando percebemos, já estamos tentando controlar tudo. Mas existe uma luta que nunca venceremos apenas com a nossa própria força. Há pesos que não foram feitos para serem carregados por nós. Imagine uma criança tentando carregar uma mala muito maior do que ela. Ela insiste, faz força, se esforça,
Mas quanto mais tenta, mais cansada fica, até que o pai chega, pega aquela mala e diz: agora deixa comigo. É exatamente isso que Deus deseja fazer. Ele não espera que você resolva tudo sozinho. Ele espera apenas que você permita que Ele caminhe ao seu lado. Você não precisa entender todos os caminhos. Você não precisa saber como tudo vai terminar. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa dar o próximo passo, confiando que Deus já conhece o caminho inteiro. Talvez sua aflição esteja relacionada à saúde. Talvez seja alguém da sua família. Talvez seja um casamento passando por dificuldades. Talvez sejam problemas financeiros. Talvez seja o medo do futuro. Ou talvez exista apenas um vazio que você não consegue explicar. Deus conhece cada detalhe. Antes mesmo desta oração começar, Ele já sabia exatamente o motivo que trouxe você até aqui. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor, nem a lágrima escondida, nem a preocupação silenciosa, nem aquele pensamento que você nunca contou para ninguém. Ele conhece tudo. E mesmo conhecendo tudo, continua amando você. Isso muda completamente a maneira como enfrentamos nossas lutas, porque deixamos de lutar sozinhos. Começamos a caminhar acompanhados, e quando Deus caminha conosco, até o caminho mais difícil se torna possível. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você esteja apenas sobrevivendo, cumprindo obrigações, esperando os dias passarem. Mas Deus não criou você apenas para sobreviver. Ele deseja restaurar sua paz, porque paz não significa ausência de problemas. Paz significa a presença de Deus no meio deles. A tempestade pode continuar por algum tempo. O vento pode continuar soprando. As ondas podem continuar altas. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar uma tempestade sozinho e atravessá-la segurando na mão de Deus. Talvez o mar ainda esteja agitado, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua governando sobre aquilo que parece fora de controle. Ele continua enxergando um futuro quando você consegue ver apenas o dia de hoje. Ele continua preparando caminhos onde seus olhos encontram apenas portas fechadas. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Não entregue sua paz à ansiedade. Não entregue seu futuro às preocupações. Entrega tudo a Deus. Agora, neste exato momento. Enquanto você escuta estas palavras, faça isso dentro do seu coração. Imagine colocando diante do Senhor tudo aquilo que pesa. Cada preocupação, cada lembrança dolorosa, cada decepção, cada medo, cada dúvida, cada lágrima. Não esconda nada. Você não precisa parecer forte diante de Deus. Ele conhece sua verdade. Ele conhece seu limite, Ele conhece seu cansaço e Ele continua dizendo: filho, filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Que alívio existe nessas palavras, porque durante tanto tempo talvez você tenha acreditado que precisava resolver tudo, que precisava sustentar todos, que precisava ser forte o tempo inteiro. Mas até os corações mais fortes precisam descansar. Até quem cuida dos outros precisa ser cuidado. Até quem consola também precisa de consolo. E hoje Deus quer cuidar de você. Não apenas dos seus problemas, mas do seu coração. Porque um coração ferido enxerga tudo através da dor. Mas um coração restaurado consegue voltar a enxergar esperança. Por isso, antes da nossa oração principal, apenas permaneça em silêncio por alguns segundos. Respira, acalma a mente e lembra de uma verdade simples. Você chegou até aqui. Talvez tenha sido difícil, talvez existam cicatrizes, talvez existam perguntas sem resposta, mas Deus sustentou você até este momento. E se Ele sustentou você até aqui,
também sustentará os próximos passos. Agora, tu com o coração mais tranquilo, vamos começar nossa oração diante daquele que conhece cada detalhe da nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença exatamente como estamos. Sem máscaras, sem esconder a nossa dor, sem tentar parecer fortes quando muitas vezes estamos cansados por dentro. O Senhor conhece cada coração que acompanha esta oração. O Senhor sabe das lágrimas derramadas em silêncio, das noites mal dormidas, das preocupações que roubam a paz e dos medos que insistem em voltar. E é por isso que hoje nós nos aproximamos de Ti, porque sabemos que somente em Tua presença encontramos descanso verdadeiro. Pai, nós reconhecemos que existem dias em que Senhor, nós permanecemos diante da Tua presença, porque sabemos que este é o lugar onde o nosso coração encontra descanso. Não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos. Viemos carregando preocupações, medos e perguntas, mas desejamos sair levando esperança, paz e a certeza de que Tu estás cuidando de tudo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Pai amado, existem pessoas que estão fazendo esta oração enquanto seguram as lágrimas. Há corações tão cansados que já não encontram forças para explicar o que estão sentindo. Existem pessoas que sorriem durante o dia para não preocupar ninguém, mas quando a noite chega e o silêncio toma conta da casa, elas desabam diante do peso que carregam. O Senhor conhece cada uma delas, conhece cada pensamento escondido, cada memória dolorosa e cada preocupação que parece não ter fim. Por isso, neste momento, nós abrimos completamente o nosso coração diante de Ti. Não queremos esconder nada. O Senhor já conhece a nossa verdade. O Senhor sabe das vezes em que tentamos parecer fortes, mesmo quando estávamos desmoronando por dentro. O Senhor sabe quantas vezes dissemos que estava tudo bem, quando na realidade havia um grito silencioso dentro da nossa alma pedindo socorro. Hoje nós não queremos fingir. Hoje queremos apenas descansar em Teus braços. Respira profundamente mais uma vez. Acalma a mente. Entrega esse momento completamente a Deus. Não tenha pressa. Enquanto você ouve esta oração, imagine que cada preocupação está sendo colocada, uma por uma, nas mãos do Senhor. Imagine que aquele peso que você carregava sozinho agora está sendo sustentado por aquele que nunca perde o controle de nada. Pai, nós entregamos diante de Ti aquilo que mais tem roubado a nossa paz. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma dívida, talvez seja um relacionamento que está machucando o coração, talvez seja um filho que se afastou, talvez seja uma porta que permanece fechada, talvez seja o medo do amanhã, talvez seja uma notícia que ainda estamos esperando. Talvez seja apenas um coração cansado de lutar. O Senhor conhece cada detalhe. Nada está escondido diante dos Teus olhos. E justamente por conhecer tudo, nós confiamos que também sabes exatamente do que precisamos. Pai, ajuda-nos a compreender que nem sempre a resposta chega no tempo que desejamos, mas sempre chega no tempo perfeito. Quando a ansiedade tenta acelerar os nossos passos, lembra-nos que Tu nunca te atrasas. Quando o medo disser que estamos sozinhos, faz-nos recordar que Tu permaneces ao nosso lado. Quando o desânimo tentar ocupar espaço em nosso coração, sopra sobre nós um novo ânimo, uma nova esperança e uma nova força. Senhor, quantas vezes tentamos controlar aquilo que só pertence ao Senhor? Quantas vezes perdemos noites de sono imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes gastamos energia lutando contra batalhas que ainda nem chegaram? Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Ensina-nos a confiar mesmo quando tudo parecer incerto.
a tua palavra nos lembra que cada dia tem as suas próprias preocupações. Mesmo assim, tantas vezes carregamos o peso do ontem, a ansiedade do amanhã e ainda tentamos suportar as lutas de hoje. Não fomos criados para viver dessa maneira. Queremos aprender a viver sob a tua direção. Queremos entregar o controle. Queremos descansar. Agora, feche os seus olhos se puder. Respire lentamente. Imagine o seu coração como uma casa. Durante muito tempo, essa casa recebeu visitantes que nunca deveriam ter permanecido. O medo entrou, a ansiedade entrou, a culpa entrou, a preocupação entrou, a tristeza encontrou um lugar para morar. Mas agora, imagine Jesus caminhando lentamente até a porta dessa casa. Ele bate com delicadeza. Não força a entrada, ele apenas espera que você abra. E quando você abre a porta do seu coração, ele entra trazendo luz. Onde havia escuridão, começa a existir esperança. Onde havia confusão, começa a existir direção. Onde havia medo, nasce confiança. Onde havia tristeza, floresce consolo. A presença de Deus transforma completamente o ambiente do nosso coração. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a resposta ainda esteja a caminho. Mas existe algo que começa a mudar imediatamente. Nós. Porque quando Deus entra na nossa casa interior, Ele reorganiza aquilo que estava quebrado. Ele limpa aquilo que estava machucando. Ele fortalece aquilo que estava fraco. Ele restaura aquilo que parecia perdido. Pai amado, entra agora no coração de cada pessoa que faz esta oração. Visita aquele que perdeu a esperança. Abraça quem se sente sozinho. Fortalece quem está quase desistindo. Levanta quem caiu. Anima quem está desanimado. Consola quem está chorando. Acalma quem vive dominado pela ansiedade. O Senhor é especialista em restaurar aquilo que ninguém mais consegue consertar. Tu restauras sonhos, restauras famílias, restauras casamentos, restauras amizades, restauras a alegria, restauras a paz, restauras a confiança, restauras a fé. E hoje nós acreditamos que também estás restaurando o nosso coração. Pai, visita agora aquela pessoa que entrou neste vídeo pensando em desistir. Talvez ela tenha perdido a motivação para continuar. Talvez esteja cansada de lutar. Talvez tenha orado tantas vezes que começou a acreditar que ninguém estava ouvindo. Mas neste momento, faz essa pessoa sentir o teu amor envolvendo completamente a sua vida. Que ela compreenda que nunca esteve sozinha. Mesmo quando não percebeu, tu estavas sustentando cada passo. Mesmo quando ela chorava, tu recolhias cada lágrima. Mesmo quando tudo parecia silêncio, tu continuavas trabalhando, porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança em ti. Pai, existem respostas que ainda não chegaram. Existem portas que ainda não se abriram. Existem milagres que ainda não aconteceram. Mas hoje nós escolhemos confiar antes mesmo de ver. Escolhemos descansar antes mesmo da resposta. Escolhemos agradecer antes mesmo do milagre. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança está em ti. E tu nunca falhas. Agora, respire profundamente mais uma vez. Perceba como seu coração começa a desacelerar. Talvez o problema ainda exista, mas Deus continua maior do que ele. Talvez a luta ainda não tenha terminado, mas Deus continua caminhando ao seu lado. Talvez existam perguntas sem resposta, mas Deus conhece todas elas. Talvez você não saiba como tudo vai terminar, mas Deus já conhece o final da história. E esse pensamento deve trazer descanso ao nosso coração, porque não estamos caminhando rumo ao desconhecido. Estamos caminhando guiados por aquele que conhece o caminho inteiro. Senhor, livra-nos da ansiedade que tenta roubar a alegria de viver.
Livra-nos dos pensamentos que exageram os problemas. Livra-nos da inquietação que nos faz esquecer das tuas promessas. Livra-nos da pressa que nos impede de confiar. Ensina-nos a respirar. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos a descansar. Que a tua paz ocupe todos os espaços que antes eram dominados pelo medo. Que a tua presença seja maior do que qualquer notícia ruim. Que a tua voz fale mais alto do que os nossos pensamentos negativos. Que o teu amor cure as feridas que ninguém consegue enxergar. Pai, nós entregamos também os nossos familiares. Abençoa cada pessoa que faz parte da nossa casa. Protege aqueles que amamos. Alcança quem está distante, consola quem está sofrendo, fortalece quem está enfrentando enfermidades, abre caminhos onde hoje só existem obstáculos. Faz nascer esperança onde o desânimo tentou criar raízes e, acima de tudo, mantém a nossa família debaixo da tua poderosa proteção. Nós confiamos que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante de ti. Mesmo quando não vemos imediatamente a resposta, sabemos que o Senhor está trabalhando. Enquanto nós descansamos, tu ages. Enquanto esperamos, tu preparas o caminho. Enquanto choramos, tu nos sustentas. Enquanto oramos, tu nos ouves. E essa certeza já é suficiente para renovar a nossa esperança. Agora, permaneça por alguns instantes em silêncio. Respire lentamente. Sinta. Senhor, nós continuamos diante da tua presença com o coração aberto, porque sabemos que não existe lugar mais seguro do que permanecer contigo. Enquanto esta oração continua, sentimos que o peso que carregávamos começa a diminuir. Talvez os problemas ainda estejam diante de nós, mas a tua presença muda a forma como caminhamos. Quando o Senhor está conosco, até os dias difíceis se tornam suportáveis, porque já não caminhamos sozinhos. Pai amado, neste momento queremos entregar não apenas aquilo que conseguimos colocar em palavras, mas também aquilo que nem sabemos explicar. Existem dores que não cabem em uma conversa. Existem feridas que nasceram há muitos anos e continuam machucando. Existem lembranças que insistem em voltar. Existem perdas que deixaram um vazio profundo. Existem decepções que fizeram o coração criar barreiras por medo de sofrer novamente. Mas tu conheces tudo isso. Tu conheces a história completa. Conheces a criança que um dia chorou. Conheces o jovem que perdeu o rumo. Conheces o adulto que hoje tenta permanecer firme, mesmo sentindo-se esgotado. Nada da nossa caminhada te surpreende. Por isso, Pai, entra nos lugares mais profundos da nossa alma. Vai até aquelas áreas que escondemos até de nós mesmos. Leva luz onde ainda existe escuridão. Leva esperança onde ainda existe desânimo. Leva cura onde ainda existe dor. Leva paz onde ainda existe confusão. Nós acreditamos que o teu amor alcança lugares onde ninguém mais consegue chegar. Respira profundamente, devagar. Solta o ar lentamente. Enquanto você respira, imagine que Deus está retirando do seu coração cada camada de medo acumulada ao longo dos anos. Medo de perder, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não conseguir, medo do futuro, medo da solidão, medo da doença, medo da rejeição. Quantas decisões já foram tomadas por causa do medo? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantas oportunidades deixamos passar porque acreditamos mais nas nossas limitações do que no cuidado de Deus? Hoje queremos romper com esse ciclo. Pai, nós declaramos que o medo não governará mais os nossos pensamentos. A ansiedade não dirigirá mais os nossos passos. A insegurança não decidirá o nosso futuro. Queremos ser conduzidos pela tua paz, porque a paz que vem do Senhor não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza
de que tu continuas sentado no teu trono, governando todas as coisas, mesmo quando tudo parece fora de controle, mesmo quando os nossos planos mudam, mesmo quando recebemos notícias que não esperávamos, mesmo quando o caminho parece escuro. O Senhor continua sendo Deus, e isso basta. Pai amado, quantas vezes tentamos encontrar respostas em todos os lugares, menos na tua presença? Corremos de um lado para outro. Procuramos soluções rápidas. Tentamos preencher o vazio com distrações. Mas quando o silêncio chega, percebemos que apenas o Senhor consegue tocar as partes mais profundas da nossa alma. Hoje queremos permanecer nesse lugar. Não queremos apenas pedir. Queremos estar contigo, porque a tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. A tua presença acalma aquilo que nenhuma explicação consegue acalmar. A tua presença fortalece quando as forças acabam. A tua presença ilumina quando não sabemos qual direção seguir. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração enquanto está dentro de um hospital. Talvez alguém esteja aguardando o resultado de um exame. Talvez exista uma família reunida, preocupada com alguém que ama. Pai, estende agora tuas mãos de misericórdia sobre essas vidas. Conforta os que sofrem. Fortalece os que estão cansados. Renova a esperança dos que receberam notícias difíceis. Concede sabedoria aos profissionais da saúde e que, acima de qualquer diagnóstico, todos possam sentir que o Senhor continua presente. Talvez exista alguém fazendo esta oração porque perdeu o emprego, ou porque as contas aumentaram, ou porque olha para a própria casa e não sabe como será o amanhã. Pai, tu conheces cada necessidade. Abre portas onde ninguém consegue abrir. Conduz essas pessoas a oportunidades que ainda não conseguem enxergar. Dá criatividade, dá sabedoria, dá direção. E enquanto a provisão não chega, sustenta cada coração com a certeza de que o Senhor nunca abandona os teus filhos. Talvez exista alguém que esteja vivendo conflitos dentro da própria família. Palavras duras foram ditas, feridas foram abertas, relacionamentos ficaram frios. Pai, entra nessas casas, quebra todo orgulho, restaura o diálogo, planta novamente o amor, ensina-nos a perdoar, ensina-nos também a pedir perdão, porque um coração que aprende a perdoar encontra liberdade. Nós não queremos permanecer presos ao ressentimento. Entregamos diante de ti toda mágoa, toda decepção, toda injustiça, toda lembrança que ainda provoca dor. Não queremos carregar esse peso por mais tempo. Nós escolhemos liberar perdão, mesmo quando ainda estamos em processo de cura, porque sabemos que o Senhor também trabalha dentro de nós, agora. Respire novamente. Imagine um caminho escuro durante a noite. Você não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, mas quando uma pequena lanterna ilumina o chão, ela mostra exatamente o próximo passo. É assim que Deus muitas vezes conduz a nossa vida. Ele nem sempre revela toda a estrada, ele ilumina o próximo passo, e depois o próximo, e depois mais um. Porque caminhar pela fé significa confiar mesmo sem enxergar toda a jornada. Pai, ajuda-nos a não exigir respostas para tudo. Ajuda-nos a caminhar confiando em Ti, que nunca deixemos de avançar, apenas porque ainda não conseguimos ver o final do caminho. Ensina-nos que cada passo dado em obediência aproxima-nos do propósito que preparaste para nós. Senhor, fortalece também a nossa mente. Vivemos dias em que tantas vozes tentam ocupar espaço dentro de nós. Notícias negativas, palavras de derrota, críticas, comparações, preocupações constantes. Mas hoje, nós escolhemos ouvir a Tua voz acima de todas elas. Que a Tua verdade fale mais alto, que a Tua paz seja maior, que a Tua esperança permaneça viva. Quando pensamentos de derrota chegarem, lembra-nos que Tu és o Deus das novas oportunidades. Quando a culpa tentar nos prender ao passado,
lembra-nos da tua misericórdia. Quando o medo tentar dominar o nosso futuro, lembra-nos de que tu já estás lá preparando o caminho. Pai amado, nós queremos desenvolver um coração confiante, não um coração perfeito, mas um coração que aprende a voltar para ti todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando choramos, mesmo quando nos sentimos pequenos. Sabemos que tu nunca nos rejeitas. O teu amor permanece, a tua graça permanece, a tua fidelidade permanece, e essa verdade transforma completamente a nossa caminhada. Agora, Senhor, nós oramos também por aqueles que estão intercedendo por alguém. Talvez uma mãe esteja orando por um filho. Talvez um pai esteja preocupado com sua família. Talvez um esposo esteja clamando pelo casamento. Talvez uma esposa esteja pedindo restauração. Talvez um avô esteja apresentando toda a família diante de ti. Recebe essas orações. Visita cada lar representado neste momento. Que a tua presença alcance até mesmo aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Que cada casa seja cheia de paz. Que cada ambiente seja tomado pela tua luz. Que toda tristeza dê lugar à esperança. Que todo medo seja vencido pela confiança. Senhor, enquanto esta oração continua, nós sentimos que algo começa a mudar dentro de nós. Ainda não vemos todas as respostas, mas sentimos paz. Ainda não conhecemos todos os caminhos, mas sentimos segurança. Ainda enfrentamos desafios, mas já não estamos desesperados, porque o Senhor está conosco. E isso muda tudo, continua moldando o nosso coração, continua fortalecendo a nossa fé, continua renovando as nossas forças, continua lembrando-nos todos os dias que nenhuma lágrima cai sem que o Senhor veja, nenhuma oração é esquecida, nenhuma espera é em vão, nenhuma noite dura para sempre. Depois da tempestade, o Senhor faz nascer um novo amanhecer. E nós escolhemos acreditar que esse novo tempo está sendo preparado, mesmo que ainda não possamos vê-lo. Por isso descansamos, confiamos, esperamos e seguimos caminhando de mãos dadas contigo. Porque sabemos que quem permanece na tua presença nunca caminha sozinho. Senhor, enquanto permanecemos em oração, sentimos que o nosso coração já não está tão inquieto como quando começamos. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem batalhas acontecendo. Ainda existem situações que fogem ao nosso controle. Mas há algo diferente dentro de nós. A tua presença começou a ocupar o lugar onde antes havia apenas preocupação. O teu amor começou a preencher espaços que durante muito tempo foram dominados pelo medo. E isso, Pai, já é um milagre. Porque antes mesmo de mudares as circunstâncias, o Senhor começa transformando o nosso interior. Tu restauras primeiro o coração, depois fortaleces a fé, depois renovas a esperança. E no tempo certo, fazes florescer aquilo que parecia impossível. Por isso nós permanecemos aqui. Não queremos apenas receber uma resposta, queremos aprender a caminhar contigo todos os dias. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que há muito tempo perderam a capacidade de descansar. Mesmo quando deitam para dormir, a mente continua trabalhando. Os pensamentos não param, as preocupações aumentam. A ansiedade cria cenários que ainda nem aconteceram. E o coração parece nunca encontrar silêncio. Hoje nós te pedimos, visita essas mentes cansadas, leva embora toda inquietação, faz cessar toda confusão, que o teu Espírito traga serenidade, que cada pensamento acelerado encontre descanso na tua presença, porque tu és um Deus que acalma tempestades e também és o Deus que acalma o coração humano. Talvez exista alguém ouvindo esta oração enquanto enfrenta uma tempestade que ninguém conhece. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe um grande sofrimento. Talvez essa pessoa tenha aprendido a esconder a própria dor. Aprendeu a responder que está tudo bem. Aprendeu a sorrir quando na verdade precisava chorar. Pai,
Alcança agora esses corações silenciosos. Mostra que eles não precisam esconder a dor diante de ti. Aqui não existem máscaras. Aqui não existe obrigação de parecer forte. Na tua presença, nós podemos ser exatamente quem somos, com as nossas fraquezas, com os nossos medos, com as nossas dúvidas. E mesmo assim, continuamos sendo profundamente amados. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não depende do nosso desempenho. Tu não nos amas apenas quando acertamos. Tu permaneces conosco também quando erramos, também quando caímos, também quando perdemos a direção, também quando a fé parece pequena. O teu amor continua sendo o mesmo. E essa verdade traz descanso para a nossa alma. Respira lentamente, acalma o coração enquanto você respira. Imagine que está caminhando por uma estrada depois de uma forte tempestade. Durante horas, parecia impossível continuar. O vento era intenso. A chuva escondia o caminho. O medo dizia para desistir. Mas, aos poucos, as nuvens começam a se abrir. Alguns raios de sol atravessam o céu. O caminho ainda está molhado ainda. Existem marcas da tempestade, mas agora existe luz. Assim também acontece na nossa vida. Nem sempre Deus elimina imediatamente todas as dificuldades. Muitas vezes, Ele faz nascer luz suficiente para continuarmos caminhando. E essa luz é a esperança. Pai amado, nós escolhemos alimentar esperança, não uma esperança baseada apenas nas circunstâncias, mas uma esperança baseada no teu caráter, porque tu és fiel. Mesmo quando não entendemos, tu és bom. Mesmo quando os dias parecem difíceis, tu permaneces presente. Mesmo quando sentimos silêncio e essa certeza nos sustenta. Senhor, nós te entregamos também os nossos sonhos. Existem sonhos que foram interrompidos, projetos que não deram certo, planos que precisaram mudar, portas que se fecharam, oportunidades que pareciam perfeitas, mas desapareceram. Ajuda-nos a compreender que nem toda porta fechada representa abandono. Às vezes ela representa proteção, às vezes representa preparação, às vezes significa apenas que o Senhor está conduzindo nossos passos para um caminho melhor. Dá-nos sensibilidade para reconhecer a tua direção. Livra-nos da ansiedade de querer correr à frente do teu tempo. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Pai, fortalece especialmente aqueles que estão cansados de esperar. A espera desgasta, a espera provoca dúvidas, a espera desafia a fé, mas também é na espera que aprendemos a confiar, é na espera que o nosso caráter é fortalecido, é na espera que descobrimos que a nossa segurança não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Por isso, mesmo esperando, queremos permanecer em paz. Mesmo aguardando respostas, queremos continuar agradecendo. Mesmo enfrentando dificuldades, queremos continuar acreditando, porque sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Agora, faça novamente uma pausa. Respire profundamente. Leve a mão ao peito, se puder. Sinta o ritmo da sua respiração. Perceba como Deus sustentou você até este momento. Talvez você tenha enfrentado dias em que acreditava não conseguir continuar, mas aqui está, você respirando, orando, esperando. Isso significa que Deus ainda está escrevendo a sua história. Ela ainda não terminou. Aquilo que hoje parece um capítulo de dor não será o capítulo final, porque o Senhor é especialista em transformar lágrimas em testemunhos, feridas em aprendizado, perdas em crescimento, cinzas em beleza, deserto em caminho, noite em amanhecer. Por isso nós continuamos confiando. Pai amado, visita agora também aqueles que estão presos ao sentimento de culpa. Existem pessoas que carregam erros do passado como se nunca pudessem recomeçar. Todos os dias lembram do que fizeram. Todos os dias revivem a dor. Todos os dias acreditam que já não merecem levantar a cabeça. Mas o teu amor é maior do que o nosso passado. A tua graça é maior do que os nossos
erros. A tua misericórdia se renova a cada novo amanhecer. Ajuda-nos a aceitar o teu perdão. Ajuda-nos também a perdoar a nós mesmos, porque muitos continuam presos não pelas correntes do presente, mas pelas lembranças do passado. Liberta esses corações. Que hoje comece um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de esperança. Pai, nós também colocamos diante de Ti aqueles que vivem dominados pelo medo do futuro. Quantas pessoas deixam de viver o presente porque estão preocupadas com aquilo que ainda nem aconteceu? Hoje entregamos o amanhã nas Tuas mãos. O futuro pertence ao Senhor. Os nossos dias pertencem ao Senhor. Os nossos planos pertencem ao Senhor. Conduz cada passo, abre as portas certas, fecha aquelas que nos afastariam do Teu propósito e dá-nos sabedoria para reconhecer a Tua vontade. Que nunca nos falte discernimento, que nunca nos falte coragem, que nunca nos falte fé. Senhor, nós queremos ser conhecidos não pelo tamanho das nossas preocupações, mas pela confiança que depositamos em Ti. Queremos desenvolver um coração sereno, um coração humilde, um coração que aprende a descansar, um coração que, mesmo diante das tempestades, continua olhando para o céu. Porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa força, é de Ti que vem a nossa paz. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença neste momento. Talvez não através de grandes sinais, talvez não através de emoções intensas, mas através de uma paz silenciosa que começa a envolver a nossa alma. Essa paz vale mais do que qualquer riqueza. Ela vale mais do que qualquer resposta imediata. Ela nos lembra que nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos. Por isso continuamos dizendo, nós confiamos em Ti mesmo sem entender, mesmo esperando, mesmo chorando, mesmo atravessando dias difíceis. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que aquele que coloca a esperança no Senhor jamais caminha sem direção. E que enquanto continuamos esta oração, sentimos que a nossa fé cresce um pouco mais, a esperança renasce um pouco mais, a paz aumenta um pouco mais, e o nosso coração aprende, pouco a pouco, a descansar completamente nas Tuas mãos. Continua conosco, Senhor, não apenas durante esta oração, mas Senhor, nós chegamos ao final desta oração, mas sabemos que este não é o fim da Tua presença em nossas vidas. Pelo contrário, queremos que tudo o que sentimos neste momento continue nos acompanhando quando este vídeo terminar. Que a paz que começou a envolver o nosso coração permaneça durante todo este dia. Que a esperança que nasceu enquanto orávamos continue iluminando os nossos passos. E que a certeza do Teu cuidado nunca mais se afaste da nossa mente. Pai amado, obrigado porque enquanto falávamos contigo, percebemos que o nosso coração começou a respirar de maneira diferente. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Talvez existam decisões importantes esperando por nós, mas agora sabemos que não precisamos enfrentar nada disso sozinhos. O Senhor está conosco, e essa verdade muda tudo. Obrigado porque mesmo antes de enxergarmos o milagre, o Senhor já começou a realizar uma obra dentro de nós. Antes de abrir portas, o Senhor fortaleceu a nossa fé. Antes de mudar as circunstâncias, o Senhor trouxe paz ao nosso coração. Antes de responder todas as perguntas, o Senhor nos lembrou que nunca deixou de caminhar ao nosso lado. É por isso que hoje nós escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos continuar. Pai, nós entregamos novamente diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa sobre a nossa vida. Não queremos pegar de volta aquilo que já colocamos em Tuas mãos. Sabemos que muitas vezes fazemos isso, oramos, entregamos, mas depois voltamos a carregar o mesmo peso. Hoje queremos agir de forma diferente. Aquilo que foi colocado diante de Ti permanecerá diante de Ti. As nossas preocupações pertencem ao Senhor. Os nossos medos pertencem ao Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor.
Os nossos sonhos pertencem ao Senhor. Os nossos projetos pertencem ao Senhor. A nossa saúde pertence ao Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. Tudo o que somos e tudo o que temos está seguro em tuas mãos. Ensina-nos a lembrar disso quando a ansiedade tentar voltar. Quando surgirem pensamentos de medo, lembra-nos desta oração. Quando a tristeza bater à porta, lembra-nos deste momento. Quando o desânimo quiser nos convencer a desistir, faz-nos recordar que tu permaneces fiel. Pai amado, nós declaramos que a nossa esperança não será definida pelas notícias que ouvimos, pelas circunstâncias que enfrentamos ou pelas dificuldades que encontramos. A nossa esperança está firmada no teu amor, na tua fidelidade e nas tuas promessas. Mesmo que existam dias difíceis, continuaremos caminhando. Mesmo que algumas portas permaneçam fechadas por um tempo, continuaremos confiando. Mesmo que algumas respostas demorem, continuaremos esperando. Porque sabemos que aquele que espera no Senhor nunca espera em vão. Respira profundamente. Mais uma vez. Sinta o ar entrando lentamente. Agora solte devagar. Perceba como o seu coração está mais tranquilo. Talvez você tenha começado esta oração sentindo um aperto muito grande. Talvez as lágrimas tenham surgido durante estes minutos. Talvez você tenha sentido vontade de desistir de tudo antes de clicar neste vídeo. Mas olha onde você está agora. Você permaneceu. Você orou, você entregou. E Deus ouviu cada palavra, mesmo aquelas que ficaram apenas dentro do seu coração. Pai, continua fortalecendo cada pessoa que participou desta oração. Quando ela acordar amanhã, lembra-a de que tu já estarás ao lado dela. Quando enfrentar novos desafios, lembra-a de que nunca caminhará sozinha. Quando surgir alguma dificuldade inesperada, lembra-a de que tu continuas no controle. Quando vier o medo, substitui-o por coragem. Quando vier a ansiedade, substitui-a por paz. Quando vier a dúvida, substitui-a por confiança. Quando vier o desânimo, substitui-o por esperança. Quando vier o cansaço, renova completamente as suas forças. Pai, visita agora cada casa representada nesta oração. Que haja paz dentro dos lares. Que haja diálogo onde existe silêncio. Que haja reconciliação onde existe divisão. Que haja perdão onde existe mágoa. Que haja amor onde o frio tomou conta dos relacionamentos. Protege cada família. Guarda cada criança. Fortalece cada pai e cada mãe. Consola os idosos. Sustenta aqueles que vivem sozinhos. Acompanha aqueles que estão viajando. Cuida dos enfermos. Fortalece quem está em tratamento. Anima quem perdeu a esperança. E que todos possam experimentar a tua presença de maneira profunda. Pai amado, também queremos agradecer. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas portas que já abriste. Obrigado pelas orações que já respondeste. Obrigado também por aquelas respostas que ainda estão sendo preparadas. Porque aprendemos que até o tempo de espera faz parte do teu cuidado. Obrigado porque nunca desististe de nós, mesmo quando nós desanimamos, mesmo quando enfraquecemos, mesmo quando erramos, mesmo quando nos afastamos. O Senhor permaneceu fiel e continuará permanecendo. Que possamos sair desta oração levando uma decisão firme dentro do nosso coração. A decisão de confiar. Todos os dias. Não apenas quando tudo estiver bem, mas também quando os ventos soprarem forte. Também quando a tempestade parecer longa. Também quando os nossos olhos ainda não conseguirem enxergar o caminho inteiro. Porque sabemos que a tua mão continuará segurando a nossa. E isso nos basta. Senhor, nós entregamos diante de Ti o restante deste dia. Se ainda for manhã, abençoa cada passo que daremos. Se for tarde, renova as nossas forças para continuar. Se for noite, concede um descanso tranquilo e restaurador. Livra-nos de todo o mal. Guarda a nossa mente. Protege o nosso coração. Ilumina as nossas decisões. Dirige os nossos caminhos. Que nunca nos falte sabedoria para escolher o bem. Que nunca nos falte humildade para reconhecer quando precisamos de Ti. Que nunca nos falte coragem para seguir em frente. E que nunca nos falte fé para acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir.
Nós declaramos com confiança que nenhuma aflição será maior do que a tua presença. Nenhuma tempestade será maior do que o teu poder. Nenhuma noite será eterna diante da luz que vem de ti. Nenhuma lágrima será desperdiçada. Nenhuma oração ficará sem ser ouvida, porque tu és um Deus presente, um Deus que acolhe, um Deus que consola, um Deus que fortalece, um Deus que guia, um Deus que restaura, um Deus que nunca abandona aqueles que confiam em ti. E agora, Pai, antes de encerrarmos este momento, nós apenas permanecemos em silêncio por alguns instantes. Respira, acalma o coração, sinta a paz de Deus envolvendo a sua vida. Imagine o Senhor colocando suas mãos sobre você, trazendo descanso para a sua mente, serenidade para o seu coração e esperança para o seu futuro. Permita que esse momento permaneça dentro de você. Leve essa paz para a sua casa. Leve essa paz para o seu trabalho. Leve essa paz para a sua família. Leve essa paz para todos os lugares por onde você passar. Porque quem carrega a presença de Deus também leva esperança para outras pessoas. E se algum dia a aflição tentar voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que existe um Deus que conhece o seu nome, entende as suas lágrimas e continua caminhando ao seu lado, mesmo quando você não consegue perceber. Volte para a oração, volte para a presença do Senhor. Volte para esse lugar de descanso sempre que o coração precisar. Nós encerramos esta oração confiando que o Senhor já começou a agir. Talvez não vejamos tudo imediatamente, mas cremos que o teu cuidado está nos cercando, que a tua mão está nos sustentando e que o teu amor continuará nos conduzindo dia após dia. Em nome de Jesus, entregamos completamente a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, os nossos sonhos e o nosso futuro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. Se desejar, deixe também o seu pedido de oração. Eu e muitas outras pessoas estaremos intercedendo por você. Se este momento trouxe paz para a sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações.